Thaís Herédia, vamos falar de planejamento financeiro? Vamos, porque eu acho que isso é um assunto que interessa a todos. Exato. A Associação Brasileira de Planejamento Financeiro, a Planejar, que é uma entidade sem fins lucrativos, fez uma pesquisa para tentar identificar o nível de conhecimento e aplicação do planejamento financeiro na vida dos cidadãos brasileiros. A gente conversa agora com Oswaldo Servi, que é diretor executivo da Planejar, Associação Brasileira de Planejamento Financeiro. Oswaldo, bom dia, obrigado por atender a CNN. Bom dia, Nonato. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos os ouvintes da CNN. Para mim é um prazer poder falar com vocês. Quais são os destaques dessa pesquisa? Oswaldo, o brasileiro faz planejamento financeiro ou não, afinal? Olha, Nonato, você sabe que eu acho que as duas últimas difíceis experiências que nós passamos, né, que foi um grande endividamento das famílias brasileiras e a recente pandemia, parece ter, de fato, estimulado os brasileiros a procurar um conhecimento maior sobre finanças, sobre educação financeira, na busca por se organizar melhor financeiramente. Então, para nós foi uma surpresa a informação de que 72% dos entrevistados dizerem conhecer planejamento financeiro e 65% deles fazerem efetivamente planejamento financeiro. Quer dizer, isso foi um dado bastante relevante e surpreendente para nós, porque imaginávamos que esse percentual fosse menor. Que boa notícia, hein, Thaís? Nossa, é boa notícia, mas ao mesmo tempo, sabe, João, eu estava aqui pensando, esses últimos dados sobre o endividamento, de todas as entidades que fazem, né, essa leitura do endividamento das famílias brasileiras, que alcança o seu maior patamar da última década, e não só isso, mas o endividamento pelo cartão de crédito, que tem um juro que é proibido falar quando tiver criança na sala. Então, eu queria te entender, assim, essa contradição, entende? Entre a melhora da percepção da importância do planejamento financeiro e, ao mesmo tempo, certamente por uma incapacidade, não haver alternativa. Como é que você enxerga essas duas coisas tendo um equilíbrio melhor ao longo do tempo? Então, Thaís, a nossa percepção é que exatamente por estar experimentando essa dificuldade, as pessoas estão buscando se organizar melhor financeiramente. Mas você tem razão, isso é um fato. O endividamento das famílias é um fato que vem ocorrendo, né? Mas informações, por exemplo, as famílias vêm tentando diminuir o seu endividamento, quer dizer, organizar um pouco melhor esse endividamento, exatamente buscando alternativas para reduzir a carga de juros, por exemplo, que esse endividamento traz para a renda das famílias. Então, a realidade é que houve esse endividamento, né? A gente sabe que esse endividamento existe, mas a informação que a pesquisa nos traz é que, em razão, inclusive, disso, as famílias estão buscando alternativas melhores para organizar essa dívida. Inclusive, organizar o endividamento é um dos indicativos que nós tivemos aqui, percentualmente relevante da busca pelo planejamento financeiro. Quer dizer, o primeiro, 46% dos entrevistados dizem que buscam organizar financeiramente a sua vida, e por isso fazem planejamento. E 41% dizem que nessa organização financeira o foco é evitar o endividamento ou reestruturar a sua dívida. Então você tem razão, quer dizer, as famílias continuam endividadas, mas claramente o que a pesquisa indica é que eles estão buscando alternativas de financiamento melhores, como o crédito consignado, por exemplo, que é um crédito mais longo, com taxas mais baixas, e isso acaba ajudando a organizar, né, o tamanho da parcela, o impacto que esse endividamento tem na renda das famílias. Tá, então, organização de finanças e evitar endividamento seriam os dois principais objetivos dessas pessoas que planejam essa sua vida financeira. Agora, Oswaldo, existe uma faixa etária mais preocupada com isso? É o cidadão mais jovem, é o cidadão de meia idade, é o mais velho? Tem algum cálculo nesse sentido? Sim, Renato. Na realidade, a gente percebe que acima de 45 anos de idade, até 60 anos, são os entrevistados que se destacam, né? 77% deles fazem planejamento financeiro, mas também um dado surpreendente que a partir de 29 anos, até os 45 anos de idade, já 68% dos entrevistados também dizem estarem fazendo. Então, o que a gente percebe é que esse interesse recente, eu acho que vocês podem falar, né, atestar isso, a Thaís, que está envolvida, né, com finanças o tempo todo, esse interesse de fato pela população. O destaque negativo, se posso dizer assim, é que as pessoas acima de 60 anos mostraram uma disposição menor de fazer planejamento financeiro
e eles alegam a falta de disposição como o principal motivo para não fazê-lo. Agora, Oswaldo, eu queria falar agora do outro lado do balcão, como está o mercado se preparando para atender essas pessoas. A gente tem visto, assim, muitas opções, inclusive de cursos rápidos de finanças, mas não com aquela lógica apenas de faz uma planilha aí do orçamento de casa, né? Mas pensar na renda para usar o dinheiro para se proteger, para planejar o futuro e tudo mais. Eu queria saber como é que vocês estão enxergando a preparação do mercado, porque assim, há uma preocupação das pessoas, do profissional ser certificado, estar sob a regulação e a fiscalização das entidades responsáveis, para que não haja também aquilo que poderia ser uma solução vir um problema, né? Bom, Thaís, você sabe que a recente desconcentração bancária que vem ocorrendo no Brasil, e isso é uma coisa que nós, que há 30 e tantos anos acompanhamos e esperamos esse movimento, né? Ela traz um efeito bastante interessante do ponto de vista da qualificação, da busca por qualificação dos profissionais, porque naturalmente o mercado amplia sua competitividade, oferecendo alternativas melhores para os clientes financeiros, inclusive no sentido de bancarização, porque a gente está falando aqui de endividamento, mas mais de 50% das pessoas economicamente ativas no Brasil ainda são desbancarizadas, quer dizer, ainda não tem uma conta bancária, né? Então existe de fato uma oportunidade de expansão muito grande, não só de educação financeira, mas de bancarização dessas pessoas. Então o que acontece é que essa desconcentração bancária, ela tem ampliado a competitividade, isso faz com que os profissionais, para se diferenciar dentro de um mercado mais competitivo, busquem se qualificar mais. E a Planejar representa com exclusividade no Brasil uma certificação de planejador financeiro, que é a CFP, né? E que é uma certificação bastante procurada pelos profissionais do mercado financeiro, porque ela tem um currículo, um reconhecimento das empresas do mercado financeiro e que leva a uma qualificação importante desse profissional. Inclusive na pesquisa isso aparece. Quer dizer, quando são consultadas as pessoas, se elas têm auxílio de alguém para fazer planejamento financeiro, 30% diz que tem auxílio, mas 50% dizem procurar ajuda de amigos e de família. Então a gente enxerga aí uma oportunidade enorme de expansão da qualidade da assessoria financeira que as pessoas, que os clientes financeiros, as famílias, enfim, podem receber. E isso é um ciclo extremamente virtuoso, Thaís, porque a partir do momento que o profissional busca se qualificar mais, ele acaba levando uma informação melhor para esse cliente. Então isso é um ciclo virtuoso, porque é um processo onde o cliente se qualifica para receber melhor informação, aumenta a sua criticidade no sentido do serviço financeiro que busca, e a tendência é isso trazer um benefício bastante importante para a economia, né, para a qualidade das decisões que o brasileiro toma, sobretudo financeiramente. Pois é, e até para a tranquilidade, para a saúde dele, né? Agora, Oswaldo, quando a gente está falando aqui de planejamento financeiro, imagina o cidadão que está indo trabalhar agora, nos acompanhando no veículo, ou mesmo no seu trabalho, também já ouvindo aqui a CNN Rádio, e ele diz o seguinte: minha vida está super bagunçada, eu nunca pensei nessa questão de planejamento financeiro, vou gastando conforme eu vou recebendo e etc. Por onde ele começa, hein? E dá tempo de começar a qualquer idade ou não? Você não tem a dúvida, viu, Nonato? E a sua pergunta é muito importante, porque quando as pessoas ouvem falar de planejamento financeiro, no primeiro momento a sensação que tem, e eu 36 anos de experiência de mercado, quando conheço alguém e falo sobre o tema, a pergunta que vem é: onde é que eu invisto meu dinheiro? Que ação que eu compro, né? Pois é. E planejamento financeiro é muito mais amplo do que simplesmente aonde investir o seu dinheiro. Quer dizer, começa com organizar os nossos gastos e as nossas receitas. Você sabe, Nonato, que ao longo da minha experiência, de muitos profissionais do Planejar, o que a gente percebe é que quando as pessoas sentam para fazer conta, ou seja, para realmente analisar aonde elas gastam o seu orçamento, enfim, como é que elas organizam as suas receitas, aquilo que recebem de salário, enfim, elas se assustam sistematicamente, percebendo que gastam mais do que imaginavam, né? Então, a primeira dica que eu dou é que é importante. O planejamento financeiro, ele é para qualquer faixa etária, ele é para qualquer valor de renda, e ele é simples. Inclusive, vocês me permitam aqui, a Planejar oferece, através do planejar.org.br, do nosso site, 6 cursos gratuitos, muito simples, para quem quer começar a entender um pouco melhor sobre isso.
Então, para desmistificar, porque no primeiro momento a percepção é de que é algo difícil, algo complexo, e na realidade não é. Né? E de forma muito simples, muito prática, o primeiro e mais importante movimento, assim, sem sombra de dúvidas, de um processo de planejamento financeiro é a organização, Nonato, daquilo que se ganha em relação àquilo que se gasta. Porque o endividamento que a Thaís trouxe para a gente, que é um problema estrutural, de fato, das famílias brasileiras, ele começa pelo simples fato de você não ter ideia exata do que você gasta, não ter ideia exata do quanto você poderia gastar com uma parcela, por exemplo, de um empréstimo, dentro daquilo que você tem de disponibilidade ainda na sua renda. Então, organizando aquilo que você paga eventualmente de aluguel, com alimentação, com transporte, e assim, esse entendimento, essa consciência do que eventualmente eu tenho disponível é que ajuda não só a organizar melhor a vida financeira, mas aí, Thaís, o destaque dessa conversa que eu acho muito interessante é que quando a família organiza melhor o seu endividamento, por exemplo, saindo de uma dívida de cartão de crédito para um consignado, que eventualmente alguém da família, né, o pai, ou um avô, uma avó, pode ajudar a organizar a dívida, o simples fato de reduzir essa parcela, de reduzir os juros pagos, pode ajudar a auxiliar nessa organização, inclusive a família passar a fazer algum tipo de investimento. É isso. Eu penso isso. Do ponto de vista da aposentadoria das pessoas e da qualidade de vida futura da família, é muito importante. Ô, Nonato, só para fechar Vamos aqui, eu acho que tem casa de ferreiro, espeto de pau, viu, Oswaldo? Porque eu acho que tem uma questão psicológica aí de medo. Eu morro de medo de fazer isso. Eu faço o geral, assim, sabe? A minha visão é bem generalista, era isso que eu queria falar. Porque eu sei que na hora que eu for olhar assinatura de coisas de streaming... Essa bebidinha que a gente toma antes de entrar no ar, né, Thaís? E por aí vai. Bobajada que compra na rede social, sabe assim? Tesoura de cortar legume e que aquilo vai para o cartão de crédito. Eu acho que tem um pouco de medo também, mas é bom você falar dessa coisa dos cursos, porque as pessoas precisam primeiro enfrentar esse medo que eu tenho, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu tenho um monte de medo, porque eu falo, aí na hora tem que cortar. Você já fez o seu, Nonato? Claro que não. Mas desculpe, isso não é um medo seu só, não é de todo mundo, viu, Thaís? E isso diz respeito, como o Nonato falou aí, sobre a nossa saúde assim também, né? O quanto a gente evita eventualmente fazer exames, a gente negligencia, né? Que possível. Esse receio faz parte da cultura, de uma característica nossa. Agora, o que eu digo para você, não tenha dúvida que apesar da ansiedade inicial de começar a fazer, os efeitos de curto prazo, 3, 6 meses, eles são extremamente estimuladores e transformadores. É isso que a gente fala lá planejar. O planejamento financeiro transforma a vida das pessoas. E quando a pessoa começa a fazer, ela passa essa fase que você está dizendo do receio do que vai ver, porque ela já sabe, né, que vai ter uma surpresa não muito boa, mas na verdade quando ela supera isso, Thaís, ela melhora demais a qualidade das decisões que ela toma, porque ela está consciente do que pode fazer, melhora suas decisões e no médio prazo isso melhora demais a organização financeira da própria família. Oswaldo, obrigado, viu, pela conversa aqui com o nosso ouvinte, por essas explicações. Certamente vou anotar aqui agora o meu pãozinho de queijo, minha água com gás, vamos começar a controlar tudo isso. Obrigado, viu? Eu que agradeço a vocês, a CNN, pela oportunidade. Um bom dia a todos. Valeu. Você também, Thaís. Não, eu amanhã eu começo. Tá bom. Até mais tarde. Até Obrigada, já. Oswaldo. Abraço, tchau. Um abraço a todos. Valeu. O Oswaldo Servi é diretor executivo da Planejar, Associação Brasileira de Planejamento Financeiro, que é uma entidade sem fins lucrativos, que fez esse levantamento tentando identificar o nível de conhecimento e aplicação prática do planejamento financeiro na vida do brasileiro. Você tem esse hábito, tem esse planejamento da sua vida financeira também ou ainda não? E eu lembro ainda que o podcast da Thaís Herédia, Abertura de Mercado, está lá no nosso site, cnnbrasil.com.br e também nos principais agregadores. Em instantes voltamos.